E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Joel. Estou aqui para dar continuidade ao conteúdo de óptica para o nono ano. Bom pessoal, primeiramente não saia de casa, certo? Vamos tomar todos os cuidados necessários para que possamos evitar a contaminação com essa doença que tem assolado nossos dias atuais, ok? Bom, primeiramente pessoal, o que é o novo coronavírus? O novo coronavírus, pessoal, ele é um vírus que causa a doença respiratória chamada Covid-19. Essa doença, ela se iniciou primeiramente na China e até hoje ela vem assolando vários países no mundo, inclusive o Brasil, certo? Bom, como se dá a transmissão dessa doença, pessoal? Essa doença, ela se transmite através de gotículas de saliva de pessoas contaminadas, através do espirro, da tosse e do catarro dessas pessoas, certo? Através do contato pessoal próximo, como o toque ou um aperto de mão, através do contato de objetos ou superfícies contaminadas, tudo isso seguido de um contato posterior com a boca, nariz ou olhos, certo? Como é que se dá a prevenção, pessoal? Como a gente pode evitar pegar essa doença? Primeiramente, a gente tem que evitar o contato próximo com pessoas que apresentam sinais e sintomas da doença, certo? Sempre lavar bem as mãos, ok? Higienizar bem as mãos após tossir ou espirrar. Sempre que for limpar o nariz, use lenço descartável, certo? Evite estar compartilhando objetos de uso pessoal e sempre mantenha os ambientes que você está bem ventilados, ok? Vamos lá. Como se dá, pessoal, a formação de imagens em espelhos planos? Basicamente, a formação da imagem em espelhos planos ela se dá através de reflexão regular da luz. Porque, pessoal, o que seria reflexão regular da luz? Primeiramente, existem dois tipos de reflexão, basicamente, né? A princípio, dois tipos de reflexão, que seria a reflexão de espelhos, que é a reflexão regular da luz, e a reflexão difusa, que é a reflexão que nos permite enxergar tudo à nossa volta, certo? Bom, como ocorre a reflexão regular da luz? Basicamente, aquela reflexão, como eu falei anteriormente, que a luz incide, ela bate numa superfície polida e lisa e ela reflete para o mesmo ambiente em que veio, certo? Formando assim um ângulo entre o raio de incidência e o raio de reflexão, certo? Bom, você já reparou que quando você está observando sua imagem no espelho, você tem aquela impressão de que tudo está dentro do espelho, de que você está também, a sua imagem está lá dentro do espelho, lá dentro existe um espaço? Você já reparou isso? Isso ocorre, pessoal, devido basicamente uma consequência da reflexão regular da luz, que a luz que incide, o raio de luz que incide e bate na superfície, é como se uma parte dele continuasse para dentro do espelho, certo? Através dos seus prolongamentos. E esses prolongamentos, eles formam a imagem no interior do espelho, certo? Por isso que a gente tem essa sensação de espaço dentro do espelho, certo? Bom, uma consequência aqui da reflexão regular da luz seria a reversão de imagens, que seria basicamente aquele efeito que é causado quando a gente observa a nossa imagem em um espelho e a gente tem a sensação de que o nosso lado direito está invertido com relação ao nosso lado esquerdo, certo? Você, por exemplo, dá um tchauzinho com a sua mão direita e a sua imagem dá o tchauzinho com a mão esquerda dela, né? Essa sensação, pessoal, é justamente uma consequência da reflexão regular da luz, certo? Quando vocês forem ver esse conteúdo em séries mais avançadas, vocês vão observar que esse fenômeno ele tem um nome específico, que é chamado de enantiomorfismo, certo? A reversão das imagens é chamada de enantiomorfismo, ok? Bom, como se dá a formação de imagens em espelhos convexos? Primeiramente, o que seria um espelho convexo, pessoal? Um espelho convexo é um espelho esférico, certo? Vamos ver um exemplo aqui em uma colher. Uma colher, ela é
ela tem uma curva, uma determinada curva, certo? Ela tem dois lados espelhados, metalizados, né? A parte interna, que é chamada de superfície côncava, a parte de dentro da colher, e a parte de fora, que é chamada de superfície externa, que é convexa, certo? Como ela é metalizada, a gente pode considerar que a colher ela tem dois espelhos, de certa forma. Um espelho interno, que é o espelho côncavo, e o espelho externo, que é o espelho convexo, certo? Bom, vamos tratar aqui da formação de imagem do espelho convexo, o espelho fora da curva, certo? Bom, basicamente nesse tipo de espelho, pessoal, só ocorre um tipo de formação de imagem, que a imagem formada nesse espelho sempre vai estar direita com relação ao objeto. O que seria isso? Ela não vai estar de cabeça para baixo, nunca. Ela sempre vai estar direita com relação ao objeto e ela sempre vai ser menor que o objeto, certo? Independente da distância que o objeto esteja do espelho, a imagem sempre será menor que o objeto, ok? Bom, e o que é que isso possibilita? Uma consequência prática dessa imagem ser menor que o objeto e direita é que isso propicia que esse espelho aumente o campo de visão à sua volta. Ou seja, como a imagem é menor, vai caber muito mais imagem de muito mais objetos dentro desse espelho. Isso significa que ele vai conseguir pegar um maior campo de visão em sua volta, certo? É justamente um exemplo do porquê esse tipo de espelho ele é muito utilizado no interior de lojas e também no interior de ônibus, né? Justamente por possibilitar uma maior vigilância, certo? Por aumentar o campo de visão à sua volta, ok? Vamos lá. Agora a formação de imagens em espelhos côncavos. Como eu falei aqui, voltando para o exemplo da colher, né? O espelho côncavo, superfície côncava é a superfície interna da colher. Ou seja, um espelho côncavo ele vai ter a parte refletora para dentro da curva, certo? Como se dá a característica da formação das imagens em um espelho côncavo? Para o espelho côncavo, pessoal, a imagem ela vai depender da distância que ela está do espelho, certo? No caso, perdão, a imagem do objeto vai depender da distância que o objeto está do espelho, certo? Então, se o objeto está muito distante do espelho, a característica da imagem formada no espelho côncavo será de cabeça para baixo, certo? E será sempre também menor que o objeto. Já para quando o objeto estiver próximo do espelho, a imagem vai ser direita, ou seja, ela não vai estar de cabeça para baixo. E também ela sempre vai ser maior que o objeto, para objetos próximos, ok? Vamos lá. Refração da luz é um outro fenômeno aqui que eu já tinha falado anteriormente, né? Que é quando a luz incide em uma superfície que separa dois meios transparentes, certo? E ela entra no outro meio e ela causa uma distorção na imagem. Ou seja, o que acontece com o raio de luz? O raio de luz ele muda de direção, ele muda um pouco de direção ao entrar em um outro meio, certo? Isso ocorre devido a uma variação, a mudança na velocidade de propagação dessa luz, certo? Isso causa o efeito que causa na imagem é justamente uma distorção da imagem com relação ao objeto. Por exemplo, aqui, ó, você pode observar que ao mergulhar-se lápis dentro de um copo d'água, o que acontece? Você observa que a parte de fora ela não tem continuidade com a parte de dentro. Ou seja, é como se a parte de dentro estivesse distorcida com relação à parte de fora do lápis, certo? Justamente devido ao efeito de refração da luz, devido à curvatura que os raios de luz sofrem ao passar de um meio para o outro, certo? Bom, relação entre refração e o arco-íris. Qual é a relação entre a refração da luz e o arco-íris? Basicamente, por a luz mudar de direção ao atravessar uma superfície separadora, ao entrar em um outro meio, o que acontece? A luz, pessoal, como a gente viu, a luz branca ela é composta por várias outras luzes coloridas, né, como a gente viu anteriormente. Então,
Se essa luz ela sofre uma mudança de direção, significa o quê? Que todas as componentes coloridas que compõem aquela luz branca, elas também vão mudar de direção. Elas vão ter velocidades diferentes, vão ser alteradas as velocidades de cada componente. Isso significa que todas elas vão se separar ao sofrer a refração, ao atravessar aquele meio, aquela superfície separadora, certo? Então é justamente o que ocorre para a formação do arco-íris. A luz do Sol, ela bate em gotículas de água que estão na atmosfera. Essa luz dentro da gotícula de água, ela sofre refrações e com isso são desviados os feixes coloridos dessa luz branca. Então formando assim um arco-íris do outro lado da gotícula de água, certo? Bom, para resumir o nosso estudo aqui, certo? A luz, tratando aqui basicamente da luz, ela propaga sim, sempre a luz se propaga em linha reta, pessoal, sempre, nunca esqueçam disso, ela sempre se propaga em linha reta, ela só sofre desvio na refração, mas também é um desvio que também continua reto para outra direção, certo? No caso, essa luz ela é apresentada através de raios de luz, certo? Que esses raios de luz são emitidos por fontes de luz, ok? E devido a esse princípio de formação de raios de luz, quando esses raios de luz são bloqueados, nós temos os chamados fenômenos de sombra, né? Do outro lado do objeto. Bom, esses raios de luz, pessoal, eles podem sofrer o quê? Eles podem sofrer reflexão regular da luz, que é a reflexão dos espelhos que a gente viu, certo? Pode sofrer reflexão difusa, certo? Reflexão difusa, que é a reflexão que nos permite enxergar objetos que são iluminados, certo? À nossa volta. Esse raio de luz também sofre refração, como a gente viu, né? Que causa distorção na imagem. E absorção, que nos permite enxergar as cores de tudo à nossa volta. Por exemplo, o seu caderno. Vamos supor que o seu caderno tem uma capa azul, certo? Por que você está vendo esse caderno? Por que você tem essa ilusão de cor azul ao enxergar o seu caderno? Justamente porque a luz branca ela bate na capa do seu caderno. Essa capa absorve todas as luzes componentes da luz branca, as cores componentes, e só reflete a luz azul. Só a luz azul chega ao seu olho, certo? Por isso você enxerga aquele objeto daquela determinada cor, ok? Devido ao fenômeno de absorção. Lembre-se sempre, reflexão, refração e absorção, esses três fenômenos ocorrem simultaneamente. Eles não ocorrem de maneira isolada, sempre ocorrem juntos, ok? Bom, a luz também, pessoal, ela apresenta o quê? Apresenta cores, né, como a gente viu, as cores primárias, que são vermelho, verde e azul, e as cores primárias para os corantes, no caso para as tintas, nós temos o magenta, ciano e amarelo, certo? Essas cores elas são percebidas por células chamadas de cones, certo? E alguns distúrbios nessas células causam um efeito no nosso organismo, causam uma deficiência chamada de daltonismo, certo? Que é justamente, eu posso dar um exemplo aqui, que ele causa uma confusão da luz verde com a luz vermelha. Por exemplo, a gente não sabe distinguir, a pessoa que tem daltonismo não consegue distinguir bem a luz verde da luz vermelha, certo? Basicamente é isso, pessoal. Então, qualquer dúvida, pessoal, vocês podem me chamar no privado, certo? Estou aqui encerrando a aula. Esse é o conteúdo final de óptica para o 9º ano, certo? Então, até a próxima. Valeu, tchau.